Vamos abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Nós estamos no verso 17. Iremos fazer a leitura até o verso 24. Mas hoje ainda não irei fazer uma exposição, versículo a versículo. Embora toda a mensagem estará diretamente ligada a esse contexto. Efésios capítulo 4, verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vontade de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo relata o que nós estamos vivendo hoje. Serve de exortação e alerta para todos nós. Esse texto, ele é aplicável em nossos dias, e eu fico até envergonhado só de olhar para ele. Quantos estão mergulhados nos prazeres temporários, onde os seus corações estão endurecidos com uma fé muitas vezes adormecida, para não usar uma palavra mais forte, mais contundente, que alguns até poderiam se sentir ofendidos. Mas quando eu leio esse texto, surge uma pergunta. Por que depois de tantas maravilhas relatadas por Paulo nos capítulos anteriores, veja que ele diz no verso 20 e 21, que eles aprenderam da verdade. Mas por que depois de tantas maravilhas, Paulo vem com uma exortação tão forte? Um relato das grandezas e uma exortação que parece que aqueles que dizem ter o entendimento das grandezas não vivem como dizem entender. E a pergunta que surge quando eu leio esse texto é: como pode uma pessoa que espera a eternidade viver desse jeito? Como eu disse, eu fico envergonhado quando eu leio o significado de cada palavra relatada por Paulo. Ainda que nós fizemos uma breve leitura, onde percebemos que não há prioridade, onde percebemos que não há expectativa, não há urgência e não há anseio pela eternidade. E eu fico a pensar, uma pessoa assim, com o relato de Paulo, estaria pronta para a vinda do Senhor. Porque a volta de Cristo
é a maior realidade do cristão, é o chamado mais urgente, é o que deve arder dentro de cada um de nós, porque a vinda do Senhor, e você crer na vinda do Senhor, é um chamado ao arrependimento. É um chamado à vigilância, é um chamado à santidade, é um chamado à prática das boas obras, é um chamado para exercer o ministério. Pois quando ele voltar, a expectativa é de nos encontrar servindo. Mas eu vejo nesse texto uma grande advertência, uma grande exortação. As palavras são fortes, para que haja um despertamento a despeito daqueles que estão adormecidos dentro da igreja, porque Paulo escreve não a ímpios, Paulo escreve a cristãos. Tá certo que o joio está misturado com trigo. Porque para mim, ao ler esse texto, para mim é desesperador. É sentir falta de ar. Quando leio esse texto e ver que o tempo se aproxima, é saber que existem pessoas assim dentro da igreja, que vive de qualquer maneira, sem qualquer recato, sem qualquer desvelo, sem qualquer cuidado, e o tempo está se aproximando. Veja que Paulo sempre evoca a esperança, a redenção, a volta. Paulo sempre evoca a eternidade. Paulo faz aqui um alerta à nossa conduta, porque muitas pessoas estão vivendo como se não entendessem esse texto. Devemos estar atentos, igreja, porque a volta de Cristo deve ser a nossa maior esperança, e isso reflete diretamente na forma com que nós andamos. Se nós somos esperançosos, nós seremos vigilantes. Há essa conexão. Embora a salvação, ela não seja pelos nossos próprios méritos, deve haver em nós, em cada um de nós, o anseio que nos arremeta a uma vida de espera esperançosa, que reflita em uma vida de prudência, de santidade. Pois quem espera o noivo, quem sabe que o noivo está vindo, que o noivo está voltando, se prepara e se adorna para o casamento. Há uma preparação. Creio eu que há uma preparação pelo Espírito Santo que nos traz essa realidade, que nos chama ao arrependimento, à mudança de vida. Por isso eu peço ao Espírito Santo nessa noite que abra os nossos olhos enquanto você ouve essa mensagem. Amados irmãos, não existe nada mais que seja tão triunfante, solene, quanto a espera, a certeza que Cristo voltará. Cristo voltará, deve ser o desejo da nossa alma sedenta pela eternidade. Lembrando aos irmãos que essa promessa foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Essa promessa, ela foi confirmada por anjos, essa promessa ela foi reafirmada diversas vezes pelos apóstolos, foi gravada com letras eternas que não podem falhar em cada página desse livro sagrado, do livro desta profecia. Porém, o que me assusta ao ler esses versículos é ver que muitos dentro da igreja parece que não está pensando dessa forma. Uma vida cristã relaxada, servindo a Deus de qualquer maneira, enquanto a volta de Cristo é iminente. Eu não sei nem que nome dar a isso, qual a definição. Até Paulo usa aqui uma questão que pode causar dúvida
se realmente algumas pessoas pelo qual ele está dirigindo essas palavras, se realmente essas pessoas ouviram a verdade por causa de suas condutas, de seu comportamento. Eu não sei que nome dar a isso, mas eu daria um nome, quem sabe, de um sono profundo. De alguém que não enxerga o perigo. Porque parece que um sono profundo tem se apoderado de algumas pessoas. Ainda que em poucas pessoas a gente ainda nota uma certa esperança. Pessoas que anunciam a vinda. Pessoas que podem até ter, quem sabe, uma visão escatológica diferente e que observam ali os detalhes, os sinais que antecederiam a vinda do Senhor. E nós, reformados, como está o nosso anseio pela vinda do Senhor? Igreja, o que nos garante que estaremos vivos amanhã? A vida passa diante dos nossos olhos e nós não percebemos. O que nos garante, quem sabe, que chegaremos vivos em casa hoje ainda? Me desculpe a clareza, mas a vida de muitas pessoas, quem sabe a nossa vida, a sua vida, está mostrando que você não está esperando o Senhor. Quem sabe a minha vida, a sua vida, é uma declaração de imprudência, ou no mínimo uma falta de esperança. No começo da minha fé, ainda não compreendia muito sobre escatologia, mas no tempo da minha conversão, o que era mais ministrado, o que era mais pregado, era sobre o arrebatamento. Ainda que hoje eu tenha uma visão diferente, naquele tempo eu acreditava ainda, eu era pré-tribulacionista. Eu gostava de ouvir aquelas mensagens que diziam: Jesus voltará a qualquer momento. Eu saía da igreja olhando para o céu, e quando era de noite, olhava para as estrelas, na expectativa que aquilo poderia acontecer. E durante o dia, entre as nuvens, eu gostava de ver aqueles raios do sol que saem ali nos intervalos das nuvens, que formam aquela paisagem bonita, imaginando como seria a vinda do nosso Senhor. E naqueles momentos, falava com o Senhor, orava a Deus, olhando com a cabeça para o alto, para as nuvens. Ainda que não entendia muito de escatologia naquele tempo. Não significa que entendo muito hoje. Mas olhando para as nossas vidas, parece que eu não vejo hoje essa mesma esperança ou essa mesma expectativa. Sabendo que a nossa partida pode ser a qualquer momento, todos os dias, nós estamos entre a vida e a morte. E como está a nossa espera? Não gostamos muito de falar sobre isso. A morte, para alguns, causa um certo pavor. Mas é com essa prudência que nós devemos andar. Os puritanos, eles sempre enfatizavam mensagens como essa. Eles diziam em suas pregações: vocês estão preparados? Fiquemos atentos, sejamos vigilantes. O Senhor pode voltar antes do nascer do sol. O Filho do Homem voltará repentinamente como um ladrão à noite. E quem poderá prever esse evento? A hora que os céus irão se abrir para os filhos de Deus e a trombeta soará,
E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Com o Senhor estaremos para sempre. Porque eles pregavam a sua maior esperança. Tenho gostado muito de ler bons livros puritanos. Tenho feito algumas coleções. Compro mais do que a capacidade de ler. Talvez somos assim, né, Fernando? Mas os puritanos, eles gostavam de acordar antes do nascer do sol para orar, ansiosos por aproveitar o máximo de cada momento, o máximo do dia para aprender com Deus, em cada momento falando com o Senhor. Mas será que no nosso tempo tudo isso é surreal? Não existe essa expectativa, essa esperança? Nós somos pecadores com graus mais elevados de... Que nome eu posso dar? Pecados com maiores gravidades. Mas as Escrituras realmente nos exortam, igreja, a vigiarmos, a termos uma vida assim de prudência, porque não sabemos nem o dia e nem a hora, e este alerta é para nós. Esse alerta deve nos levar a uma vida de vigilância e santidade constante. Não sejamos, irmãos, como as virgens loucas, que embora foram convidadas, estavam despreparadas. Não sejamos imprudentes. Quantos de nós estamos com as nossas lâmpadas sem azeite? Fazendo um paralelo aqui com o texto que nós lemos. Quantos de nós professamos uma fé com os nossos lábios, mas negamos com a nossa vida diária? E Paulo traz um alerta aqui dizendo, olha, não convém que vocês vivam assim, é contraditório a fé que vocês professam, porque nós estamos vivendo como se o Senhor não fosse voltar. Leia comigo de novo, a partir do verso 17. Veja se não dá vergonha. Digo no Senhor, testifico, que não andeis como também andam os gentios. Vocês não devem andar assim. Na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Significa que dentro da igreja tem gente vivendo assim, duros de coração, insensíveis. É a comparação que Paulo faz, é a comparação com o ímpio, com o pagão. Estando na igreja e ainda ser comparado como um ímpio. Será que nós estamos dentro desse contexto? Será que essa exortação serve para cada um de nós ou apenas para alguns? Quando Paulo diz, vocês estão vivendo como ímpios, a vida de vocês está parecendo igual a vida dos gentios, dos pagãos, você tem ocupado o seu tempo e os seus pensamentos com coisas que não têm valor algum. A mente de vocês está na escuridão, está em trevas, como a mente dos ímpios. Vocês estão vivendo como se não tivessem a vida de Deus. Vocês estão vivendo como se fossem ignorantes a respeito da verdade, porque vocês são teimosos.
vocês são duros, vocês são teimosos, vocês ainda persistem nos mesmos erros de sempre. É dura essa palavra. Quando ele fala, vocês estão entregues, nos originais é escrito assim, vocês estão entregues aos seus vícios. Parecem que vocês perderam a vergonha, vocês perderam o controle, estão entregues ao pecado, à dissolução. Vocês estão vivendo igualzinho aos ímpios, mergulhados em coisas indecentes. Essa palavra é muito forte diante das maravilhas anunciadas nos capítulos anteriores. Paulo diz, vocês não aprenderam a ser seguidores de Jesus dessa forma. A maneira com que vocês estão vivendo não condiz com o que vocês foram ensinados. Mais para frente ele vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo, em que vocês foram selados para o dia da redenção. Como podem pessoas viver assim dentro da igreja? Meus amados, o fim dessas pessoas será como o fim dos ímpios, se não houver um arrependimento sincero, uma mudança de vida radical, pois o retorno de Cristo será um terror para os desatentos. O retorno de Cristo será um terror para aqueles que vivem na hipocrisia religiosa. A minha oração é que Deus desperte cada um de nós para essa verdade. Que Deus nos ressuscite dessa espiritualidade, quem sabe morta, de uma religiosidade falsa, porque muitos estão agindo como se Cristo não fosse voltar, como se a volta de Cristo fosse um folclore. Muitos estão agindo dentro da igreja como se a volta de Cristo fosse um conto de fadas, ou um filme de superprodução. Será que você crê realmente na volta de Cristo? Entenda, a volta de Cristo é realidade, é a mais pura verdade, é a esperança de todo cristão verdadeiro. A volta de Cristo é eminente, é uma promessa infalível prometida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Você precisa respirar a vinda de Cristo a cada momento. Você precisa amar a vinda de Cristo, diz a palavra. Você precisa pensar nisso com mais constância. Mas nós estamos acomodados. Nós não estamos contentes com a nossa vida espiritual. Mas vida que se leva. E nós vamos levando os dias assim, no comodismo, na aceitação, sem nenhuma revolta com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com a nossa esfrieza espiritual. E a gente vai vivendo porque, quem sabe, nós não estamos mergulhados assim em pecados. Essa palavra é muito forte. Quem sabe a gente até tem uma vida equilibrada. Será que a nossa consciência, ou melhor dizendo, o nosso coração não está nos enganando? Sua vida, a sua forma de viver, as suas ocupações, pode dizer muito o quanto você não está esperando a vinda de Cristo. Uma vez eu ouvi uma mensagem do pastor Paulo Júnior, e ele dizia assim, você não pode ser um crente melhorado, um ímpio melhorado, quer dizer. Você não pode ser um ímpio aperfeiçoado. Agora pense comigo, se Cristo voltasse hoje, se é que você tem pensado nisso, se não está, vai pensar hoje. Você estaria pronto?
sua vida seria pega de surpresa, como Paulo relata, mergulhada no pecado, distraído com suas vaidades, vivendo como se fosse ignorantes a respeito da verdade, na teimosia, entregue aos seus vícios, ainda escravo dos pecados, vivendo como todo mundo vive, igual aos pagãos, sem arrependimento genuíno. Paulo está dizendo aqui algo profundamente revelador. E não preciso sapatear e nem dizer eis que te digo. É algo que faz parte de uma revelação verdadeira, porque a palavra de Deus é que revela quem nós somos realmente. E o que Paulo está revelando aqui, dizendo que é algo profundamente revelador, é que a maneira como nós estamos vivendo diz se nós cremos ou não cremos, se esperamos ou não esperamos. Pois se nós estamos como negligentes, se nós estamos servindo a Deus de qualquer maneira, se é que estamos servindo, porque não existe servir a Deus de qualquer maneira, seria não servir a Deus. A nossa conduta, o nosso comportamento, mostra a nossa falta de esperança, que é revelada pelo nosso andar. E se nós somos prudentes, a nossa esperança também é revelada aqui. O nosso grande erro, até para quem já tem uma certa idade, ou cabelos brancos, comigo começou no queixo. O irmão Otávio fala que o cavanhaque branco é de tanto debruçar nas Escrituras. Mas o nosso erro é pensarmos que nós temos um bom tempo pela frente ainda. Cometemos esse erro. A gente nunca espera que vai acontecer algo com a gente antes. A gente coloca o nome disso de confiança em Deus e nós não nos preocupamos. Só que a nossa confiança em Deus serve só para o desastre do dia seguinte, não para a vida prudente no dia de hoje. A gente não arremete à prudência de uma vida santa, santificada a Deus, no andar em comunhão com Cristo como prudência, mas apenas apontando para o futuro. E a gente não percebe que o nosso maior erro é pensar que nós temos muito tempo. Nós agimos como louco. Adiamos os concertos da vida, as decisões mais importantes que estão relacionadas à fé. Protelamos as coisas que nós deveríamos já há muito tempo estar fazendo para Deus. E nós temos muitos argumentos para nos envolver na autoenganação. Nós não somos enganados às vezes pelo falso profeta. Nós não somos enganados por um falso ensino. A gente auto se declara um bom entendedores das Escrituras e fazemos uma boa detecção de erros, de heresias, mas nós auto nos enganamos, sem precisar que os outros nos enganem, porque o tempo está passando a cada momento e nós estamos parados, estamos estagnados. E o crente negligente, ele age assim. Muitas vezes, ele abusa da misericórdia, sem nenhum temor. Até que um dia, a porta se fecha, para nunca mais abrir.
E há como se um silêncio de um velório. Paulo está dizendo, vocês estão vivendo de uma forma que não condiz com o que vocês aprenderam. Amados irmãos, o cristão esperançoso diz à sua própria consciência, o meu Senhor vem sem aviso. O cristão esperançoso, ele espera na verdade. O cristão esperançoso fica a imaginar o grande dia. Fica a imaginar ali o som da trombeta. Imaginando o céu se abrindo, a trombeta soando nos quatro cantos da terra, os mortos ressuscitando e o Rei dos Reis voltando sobre as nuvens com os seus anjos. Quem poderá permanecer de pé diante dele? Aqueles que esperam com fé, com uma fé viva em seus corações, uma fé esperançosa para o grande dia. Mas aqueles que vivem como loucos, de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente olha para os lados, parece que todo mundo está igual, então a gente nem se sente diferente. E nem é para a gente se sentir diferente, porque nós somos pecadores, terríveis pecadores. Mas estamos vivendo como loucos. E vivendo a vida que nós estamos vivendo, é como se nós estivéssemos zombando da demora da volta. Estamos agindo como se a volta de Cristo não fosse acontecer, como se a volta de Cristo jamais aconteceria. Entenda, igreja? A volta de Cristo, que isso sirva de alerta para cada um de nós. Esse grande evento glorioso é tanto uma esperança quanto um severo juízo, julgamento. Será uma grande alegria para aqueles que sofrem por amor à palavra, mas ao mesmo tempo será um terror para aqueles que persistem no erro. O Senhor Jesus virá como um juiz justo, o seu tribunal eterno. A Bíblia diz que cada um, ele conseguirá contemplar a intenção de cada coração, de cada pensamento, de cada palavra. Tudo será revelado, na verdade já é revelado diante dele. Ele sonda, ele nos conhece inteiramente. Tudo será trazido à luz. Assim como a palavra é luz também nessa noite, é luz para o nosso caminho, a palavra também de Deus está trazendo luz às nossas trevas, quem nós realmente somos, o que temos feito, como temos andado. Por isso te digo nesse dia, se você não ama a vinda do Senhor Jesus Cristo, existe algo de errado. Se você não ama a vinda do Senhor, é porque você ainda está preso neste mundo temporário. Você precisa crer de todo o teu coração e esperar com prudência. Você precisa orar como alguém que anseia por esse dia. Precisamos pregar como alguém que sabe que o dia está próximo. Mas como eu disse anteriormente, às vezes, quem sabe, você não se acha assim um grande pecador, mergulhado em muitos pecados. Mas a minha e a sua falta de aplicação com as coisas de Deus podem dizer muito ao nosso respeito. Amados irmãos, não existe neutralidade. A mornidão é algo também extremamente perigoso. Será que o retorno de Jesus Cristo para você, será que você será encontrado entre os imprudentes? Será que o retorno de Cristo para você, você será encontrado entre aqueles que choram, entre aqueles que se lamentam, entre aqueles que rangem os dentes?
O Filho de Deus separará o joio do trigo. Separará as ovelhas dos bodes. Separará os fiéis dos infiéis. Os que vivem pela fé e os que vivem para si mesmos. E essa separação não é uma separação temporária, é uma separação eterna. Quantas oportunidades o Senhor tem colocado diante de ti? As oportunidades, quem sabe, do comprometimento com a obra, que muitos de nós estamos ignorando como se não fossem coisas importantes e não estamos nos envolvendo. Os convites que hoje nós desprezamos, os serviços do reino de Deus que hoje nós recusamos. Em breve, eles não estarão mais disponíveis. E quero te lembrar mais uma vez que a morte não envia avisos. A exposição do grande altar da misericórdia de Deus, da graça de Deus, será substituído pelo trono do julgamento eterno. E esse Cristo que sofreu, que padeceu em uma cruz no madeiro, e que hoje ainda te chama com graça ao arrependimento, que te chama com misericórdia. Entenda, esta fase vai passar. E esse mesmo Cristo, que é um Cristo glorioso, julgará todas as coisas. Não queira conhecer Jesus como juiz, mas como Salvador. Que aviso mais urgente possa existir para nós nos dias de hoje? Que aviso mais urgente possa existir entre nós nos dias de hoje, como esse que vos falo nessa noite? Amados, muitos estão distraídos. Quem sabe o mundo tem iludido muitos de nós. Os prazeres temporários têm fisgado a sua vida, enquanto o noivo se aproxima. Muitos estão adormecidos. Seja um servo fiel e prudente. Seja como a noiva que espera o noivo. Se purifique, se santifique, como alguém que anseia pelo retorno. Pois quando o Senhor Jesus voltar, esperamos que cada um de nós não sejamos achados como o relato de Paulo, andando em nossos próprios caminhos e achando que está tudo bem. Seus próprios caminhos são largos. Nós estamos acomodados à nossa rotina de vida, que só revela que não esperamos o Senhor. Que não estamos andando no caminho estreito. E muito menos estamos carregando a cruz. Cuidado, meus amados irmãos. A vinda de Cristo será uma separação eterna, sem volta, para milhares de milhares. A vinda de Cristo para você não será, se isso acontecer, uma separação momentânea. Eu espero que para cada um de nós, a vinda de Cristo seja o cumprimento da nossa maior esperança. Então tome cuidado, porque hoje essa esperança ainda existe. Tome cuidado, porque a vinda de Cristo, se não está ardendo dentro de nós, se não faz parte da nossa vida, da nossa esperança, do nosso sustento cristão, do nosso anúncio, do nosso estandarte,
significa que não há uma crença verdadeira dentro de nós. Estou encerrando essa mensagem com muita tristeza no coração, porque sei o quanto nós estamos envolvidos com essa exortação. Há um terrível acomodar das igrejas nos dias de hoje. Há um grande esfriamento espiritual. E nós estamos como o peregrino de John Bunyan. Nós estamos a gritar: salve-se da destruição! Mas as pessoas estão dormindo. Quase não se fala sobre a vinda de Cristo. Fala-se muito pouco. É por isso que muitos de nós quase não vivem nessa expectativa da volta. Quantas coisas lindas Paulo revela. Quantas coisas maravilhosas Paulo revelou em Efésios. Quantas coisas grandiosas. E nós ainda temos a audácia de corrermos atrás das coisas do mundo. Estamos ocupados demais com os nossos próprios interesses. E quem sabe até a nossa família está nos distanciando do nosso trabalho com Deus. Amados irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo algo triste. É uma contradição horrenda o que muitos de nós estamos vivendo. É por isso que eu fiquei pasmado, fiquei de boca aberta, de queixo caído, quando eu comecei a ler Efésios do capítulo 4, verso 17 até o verso 32. Você pode ler na tua casa. Eu fiquei me perguntando, depois de Paulo revelar uma glória tão incrível, Paulo vem com essa exortação. Uma exortação que nos faz admitir muitas vezes como estamos frios, como estamos apáticos, como somos teimosos, como pode estarmos tão insensíveis diante da glória que se aproxima. O evento mais glorioso de todos está prestes a acontecer e nós estamos completamente inertes. Gostaria de te chamar para a oração nesse momento. Se coloque de pé. Gostaria que você refletisse sobre isso. Se o Senhor Jesus voltasse hoje, quantos de nós seríamos pegos, mergulhados nos prazeres passageiros da carne, cheios de cobiça mundana, cheios de impureza, cheios de projetos que nada têm a ver com o reino de Deus. Diante da grandiosa glória que há de se revelar, quantos de nós somos negligentes quanto ao nosso trabalho no reino? Responda no seu íntimo. Estamos longe, quem sabe, de ter uma vida piedosa. A vida piedosa para nós, quem sabe, nós só encontramos na Bíblia e nos livros que nós estamos lendo. Estamos negligenciando o anúncio da palavra, nós estamos ignorando a prática das boas obras e nós temos muitas desculpas boas que para Deus não vai ter nenhum valor naquele grande dia. A volta de Cristo será como uma luz que revela todas as coisas. Por isso desejo que essa luz da palavra de Deus hoje revele a nossa escuridão enquanto há tempo. Assim como Paulo fez em Éfeso, com a igreja de Éfeso, trazendo arrependimento, mudança de vida.
que possamos em meio à escuridão desse mundo, que possamos brilhar, brilhe a nossa luz diante de todos os homens, e que Deus seja glorificado através disso. Oremos a Deus nesse momento. Busquemos no Senhor arrependimento. Busquemos no Senhor solução para essa vida morna, ou fria, ou gélida. Buscamos em oração que não sejamos como os ímpios, que desejam a glória do mundo. Busquemos em oração o livramento das ilusões que nos cercam. Busquemos em oração viver diferente dessa geração que se esqueceu de Deus, vivendo uma geração que fazem planos para o futuro e que não conseguem pensar em um só momento na eternidade. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, clamamos pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Pois Cristo, Senhor, é a nossa maior riqueza. Espírito Santo, nos faça desejar a face de Cristo ardentemente, mais do que qualquer outra coisa. Espírito de Deus, nos faça desejar a vinda de Cristo ardentemente, mais do que qualquer outra coisa, e nos encontrar com o Senhor, andar com Deus diariamente. Senhor Deus Todo-Poderoso, que as nossas lâmpadas possam estar acesas, que haja prudência e azeite de reserva, para que não andemos distraídos. A nossa semana começa hoje, Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana. É o dia do Senhor. Que seja para a tua glória o início de uma mudança radical, porque temos negligenciado o nosso chamado. Que seja, Senhor, um preparo para a eternidade. E vivemos sempre na expectativa de encontrar o Senhor. Que isso esteja no mais profundo da nossa alma. Esse encontro, esse momento. Porque temos certeza que Ele virá. Que o Senhor virá. E hoje é o dia que o Senhor preparou. O tempo é hoje. Agora é o momento. O momento que precisamos tomar uma posição, uma mudança. E não ficarmos mais, Senhor, de braços cruzados, acomodados, com os pés esticados, assistindo minisséries, presos à tecnologia, como covardes dentro de casa que não tem esperança. Pois cremos, Senhor, que o glorioso momento está chegando. E nós faremos parte disso, Senhor. Cremos, Senhor, que a terra será abalada. Cremos, Senhor, que o céu será abalado. As nações serão abaladas. Cremos que os poderosos da terra serão abalados. E na verdade verão que eles não são poderosos. Os orgulhosos cairão. Os soberbos cairão. E todos estremecerão diante de Ti, Senhor. Mas nós, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, sem entendermos o porquê o Senhor nos escolheu, estaremos diante do Senhor para todo sempre. Consolemos uns aos outros com essas palavras. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lembra, Senhor, desse pequeno rebanho no dia da tua vinda. Lembra dessas pessoas. E nos faça andar diferente.
até o grande dia, para a glória do teu santo nome.